Olá, bem-vindos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar nosso módulo 3 de cabelos com a doutora Sara. Olá, tudo bem? Nosso último módulo sobre cabelos. Hoje nós vamos falar muito sobre produtos de cabelos. Que é o nosso último módulo de cabelos, a gente encerra esse assunto. Aí depois a gente vai iniciar outro assunto. Tudo bem? Tudo bem, gente? Olá. Vou aqui esperando a doutora Sara. A doutora Sara, ela é farmacêutica de um dos fornecedores mais importantes de matéria-prima para produtos capilares, que é a Farm Special. E eu a convidei para falar dos produtos, dos fatores de crescimento. São os produtos, um dos produtos mais importantes que a gente tem para cabelo, e entre outros que ela vai falar também, tá? Tô só aguardando ela entrar também. Tudo bem? Boa noite. Oi, doutora. Oi, Sara. Boa noite. Tudo Olá, bom? boa noite. Boa Tudo jóia e noite. você? Tudo bem? Tô te chamando, o pessoal tá entrando agora. Ótimo. Eu falei que é bom fazer dia de terça até quinta, porque depois começa as lives dos cantores sertanejos, a gente já não consegue mais. Aí é difícil, é difícil. Sexta-feira esquece. É. E, doutora, eu queria que você se apresentasse para o pessoal também, para depois a Uhum, gente iniciar. uhum. Que eu falei que é o terceiro módulo de sobre de cabelo, que eu falei com uma médica a princípio, ontem foi a doutora Érica, também que tem o Instituto Capelli, e hoje você vai falar o terceiro módulo de cabelo. Ótimo. Estou muito feliz pelo convite, muito honrada. Estamos aí, né, nessa nova fase de atualizações via Instagram, então não tenho muita habilidade aqui, estou aprendendo. Qualquer coisa me avisa aí se eu estiver errando em alguma coisa. Eu sou farmacêutica de formação, eu trabalho pela Farm Special. Farm Special é uma importadora de matérias-primas e uma distribuidora de matérias-primas. Então, nós vendemos insumos cosméticos, matéria-prima cosmética e cosmecêutica para indústrias e também para as farmácias. Então, muito do que está na farmácia de manipulação que a gente vende, a gente também fornece para a indústria. Tá? Então, é legal fazer essa apresentação. Então, Doutora, deu uma travadinha aqui. eu Voltou. estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Fator de crescimento, nós estamos já com a exclusividade há 12 anos, né, no Brasil, nós que trouxemos esse conceito. No começo muito polêmico, nossa, o que é isso? O que são esses produtos? Fator de crescimento, o que eles fazem? E o que é legal é que, assim, como é uma linha de ativos que são pesquisados no mundo inteiro, os médicos começaram a viajar, a participar de congressos internacionais, e eles viram a eficácia, os estudos e a segurança desses produtos. Então, foi quando começou a ser popularizados os fatores de crescimento. E hoje, dentro do que a gente tem para o tratamento de alopecia, minoxidil a gente sabe, é muito estudado, é muito usado, mas 100% medicamento. O fator de crescimento, ele tem uma ação diferente do minoxidil. Algumas se assemelham, mas basicamente os fatores de crescimento se diferenciam em termos de similaridade. O fator de crescimento está no couro cabeludo, faz parte do nosso cabelo, então não é nada estranho que eu estou suplementando, isso é muito importante a gente dizer. Eu não estou Certo. falando de um produto natural, um extrato de planta, um óleo essencial, nada contra esses itens, até porque são eficientes, funcionam. Mas é dizer que o fator de crescimento ele está além desses itens que eu acabei de citar. Eu estou falando de substâncias que fazem parte do nosso couro cabeludo. E eu consigo hoje suplementar.
Então, nada melhor que você suplementar aquilo que já faz parte do seu couro cabeludo. Né? Eu não estou dando nada estranho, é algo que é rapidamente assimilado, é algo que rapidamente o tecido, o couro cabeludo, as células entendem do que você está aplicando e faz parte. Então, assim, em termos de efeito colateral, em termos de uma toxicidade, alguma coisa, né, que vá, de repente, causar alguma sensibilização, é até complicado a gente dizer que isso vai acontecer, porque eu estou nada mais, nada menos que devolvendo aquilo que eu estou perdendo pelo envelhecimento. Então, é bem bacana a gente falar disso. Então, o Farm Special é o fornecedor dos fatores de crescimento, entre outros. A gente está falando, claro, de cabelos, mas eu sei que os fatores de crescimento, eu estou falando aqui para o pessoal, né, que não conhece, mas que os fatores de crescimento são usados para pele, para pós-procedimento, para várias utilidades. Nós aqui vamos focar no cabelo, mas ele tem várias utilidades, né? Sim, como eu disse, faz parte da nossa pele. Couro cabeludo é um tipo de pele, então a gente também tem, né, a aplicação facial, corporal, e couro cabeludo, onde estão os folículos. Que, pelo envelhecimento, Fabiola, eu passo a ter uma produção reduzida de fator de crescimento. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente envelhece, eu tenho dificuldade de cicatrizar feridas. Quando a gente envelhece, a gente passa a ter queda capilar, também por esse motivo, não é o único exclusivo, a gente também tem outros motivos relacionados à perda de cabelo, hormonal, inclusive, mas que os fatores de crescimento, de uma certa forma, ajudam também a normalizar esse cenário que está sem balanço, está desequilibrado. Então, é bem legal, porque eu não estou falando de nada estranho, estou suplementando aquilo que eu perco com a idade. E cabelo cai, né? Cai bastante. Mulher é algo que impacta muito, queda capilar. É muito difícil tratar a alopécia feminina. Tem que ter uma visão muito mais abrangente. Mulher perde cabelo de maneira diferente do homem, né? Homem, perder cabelo é charmoso. Mulher, não é nada charmoso perder cabelo, né? É injusto para nós. Então, a gente tem que estar sempre realmente buscando essas alternativas. Inclusive, eles são muito usados, né, com segurança para sobrancelha também, né? Sobrancelhas, porque também, pelo envelhecimento, eu perco cílios e sobrancelhas. Aliás, Fabiola, é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque o cílio e a sobrancelha é o tipo de pelo mais frágil que nós temos. O pelo mais frágil, mais sensível que nós temos no corpo é o cílio e a sobrancelha. Eu fico imaginando essas próteses de cílios, esse peso que está sendo colocado às vezes, né, sobre os cílios para complementar volume. Quando você tira a prótese, com certeza você não tem quase nada embaixo, né? Por conta de serem realmente muito sensíveis. Quando a gente faz uma formulação para o cílio, a gente tem que se preocupar com sensibilidade, tem que fazer testes, enfim, para ver se realmente é algo que vai ser seguro para a área dos olhos. É algo que a gente precisa se preocupar. Então, perguntando aqui, Sara, quais os tipos de queda capilar que o fatores de crescimento, acredito eu que ela está perguntando isso, pode tratar? Uhum. A alopecia, a mais comum é a androgenética. A alopecia androgenética, ela seria o tipo de queda capilar que os fatores de crescimento são indicados. Outros tipos de alopécias autoimunes, por exemplo, a areata, por exemplo, onde a gente dá, inclusive, o paciente é tratado com medicamento específico, o fator de crescimento nem é muito indicado. Por quê? Porque eles fazem parte do nosso sistema autoimune. Eles são realmente usados até pelo nosso sistema autoimune para promover cicatrização. Como nesse tipo especial de alopécia,
o sistema autoimune da pessoa já está muito sensível, ele já está muito sensibilizado, a gente não usa fator de crescimento para esse tipo de alopécia. Por isso que é muito importante a gente avaliar que tipo de alopécia que eu estou tendo. Estou perdendo o cabelo, mas eu preciso avaliar que tipo de alopécia é. Existem vários tipos. Tem aquela que muitas vezes é uma carência nutricional, um eflúvio, um período muito curto de tempo que você vai perder cabelo, mas depois isso passa, né? Então, assim, saber o tipo de alopecia é muito importante. De uma maneira geral, androgenética e os eflúvios telógenos, que a gente chama, os fatores de crescimento são indicados. Inclusive as quedas foi até a primeira etapa, a doutora Marcela falou muito sobre os tipos de queda e como tem que ser avaliados, realmente aí tem que passar no dermatologista para avaliar, para depois ter a sequência de qual produto que é mais indicado, né? Mas sim, tem porque... fatores de crescimento, sim, em alguns casos, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, um aumento de oleosidade, uma dermatite seborreica, uma psoríase, são coisas que realmente somente um especialista vai poder avaliar e indicar a melhor terapêutica, tá? Então, os fatores de crescimento, vou mostrar umas fotinhas, posso já? Pode sim. De fatores de crescimento, então assim, tem algumas técnicas que é muito importante, né? Dizer, Fabiola, que não é somente usar um tônico que a gente vai resolver os problemas de alopecia. Sim. É uma ação combinada. Então, por exemplo, é muito importante a combinação de nutrientes por uso oral. Então, às vezes, é um problema nutricional e que a gente consegue, com suplementação, resolver este problema. A suplementação aqui, é importante a gente dizer que ela não é só oral, mas ela também pode ser tópica. Porque o nutriente, às vezes, que você está tomando, você está com dificuldade de absorvê-lo. Isso a gente tem visto muito, o emprego de lactobacilos, de probióticos, também para ajudar na absorção de nutrientes. Tem pessoas que se alimentam, tem pessoas que comem adequadamente, mas têm dificuldade de absorver. E o cabelo é um dos anexos de pele que mais sofre, cabelo e unha por desnutrição. Então, é importante a gente dizer que o tônico ajuda também nessa função de nutriente, de nutrição. Então, a nutrição oral, nutrição tópica, a gente tem que ter, de repente, como aliado. E também algumas técnicas que são feitas no consultório. Então, por exemplo, uma técnica que é muito realizada no mundo inteiro, né, uma coisa do Brasil, é o microagulhamento. Isso. Porque o microagulhamento, ele é justamente aquele procedimento, né, onde a gente tem as agulhas fazendo micro lesões. Essa é uma fonte, inclusive, de fator de crescimento. Vou mostrar uma fotinha aqui, você diz para mim se, de repente, a imagem não está adequada, tá? Então, ó, as agulhas, elas fazem, dependendo do tipo de agulha utilizada, ela faz aí, né, a injúria. E isso chama para o local o quê? O sangue do paciente, para cada agulhada, né, para cada injúria que foi realizada, o sangue do paciente rico em fator de crescimento. Essa aqui a gente chama de fonte biológica de fator de crescimento. Eu estou usando o fator de crescimento do paciente. Então, esses rolinhos cheios de agulhas, eles fazem essa inserção. E aí, no caso, eu preciso ter realmente um profissional habilitado para essa técnica. Senão a gente também pode prejudicar, retalhar demais este couro cabeludo e você pode perder o pouco cabelo que você ainda tem. Eu tomar muito cuidado, não é tão simples assim, eu tenho que ter técnica. Só que aqui é uma técnica que é muito realizada e é onde o fator de crescimento ele é muito empregado. Por quê? Na mesma sessão que estou ali, né, naquela injúria do sangue rico em fator de crescimento, eu posso aplicar uma solução de fator de crescimento para, então, potencializar o resultado. É como se fosse uma soma. Eu estou usando o fator de crescimento que é meu, que está vindo do sangue, mais uma suplementação de fator de crescimento que a gente chama que é biotecnológico, tá? Então, perguntando se precisa de anestesia local. Não dói, né? Não dói. Assusta, né? Assusta um pouco, né, a imagem, mas são agulhas muito pequenas, até porque, assim, couro cabeludo é muito sensível.
a gente tem uma profundidade muito reduzida, é diferente de você fazer num tecido mole, né? O couro cabeludo é muito sensível, é muito irrigado, então, assim, a sensação aparente que a gente, olhando assim, é de que é algo muito dolorido, mas existe técnica, vai muito da mão da pessoa, vai muito da habilidade do profissional, tá? Nesse manejo, nessas manobras do rolo, tá? Ó, vou mostrar uma foto para vocês de que foi feito na clínica o microagulhamento e foi usado topicamente fator de crescimento. Então, olha só que legal. Eu tenho uma pessoa, um homem, alopecia androgenética, que foi feito o microagulhamento e depois, ó, de 6 meses, eu tenho crescimento de cabelos. Essa é uma técnica, Fabiola, assim, uma das mais realizadas no mundo inteiro. Até porque cabelo, quando a gente vai falar de aparelhos, aparelhagens, enfim, a gente tem um número reduzido de aparelhos. Até porque o folículo capilar não é qualquer laser que eu posso utilizar. Não é qualquer tecnologia que eu possa empregar, porque laser, muitas vezes, queima. Eu não posso usar um laser qualquer potência nesses casos aqui, né? Então, ó, essa foi a fórmula utilizada com o fator de crescimento. É uma combinação. E isso aqui é legal a gente falar, que essa combinação, infelizmente, a gente não acha no Brasil industrializada. Então, a gente imita a cascata de fator de crescimento no couro cabeludo com uma fórmula de uso tópico. Aí as pessoas perguntam, poxa, eu vou ter que utilizar isso por pouco tempo, por alguns meses? Não, eu posso utilizar isso aqui por muito tempo. Eu estou suplementando aquilo que está no couro cabeludo, não é nada estranho isso daqui. Né? Estão perguntando... Inclusive essa forma... Desculpa te interromper. É assim, eu sou farmacêutica esteta, eu realizo esse procedimento. Inclusive, faço em amigas, né, por enquanto. Então, eu utilizo, inclusive, nela os fatores de crescimento, sim. Porque ela já estava tendo aquela de cicatrização, de tração. E aí estão perguntando com qual frequência. Na verdade, a frequência depende da combinação que você faz com o profissional. Pode ser a cada 15 dias, né? Não tem uma, como não é um produto muito que a gente mesmo produz, não tem, a combinar com o profissional. Mas eu faço geralmente a cada 15 dias, né? 15 dias, 15. Até porque muita injúria, muita lesão, esse assoalho do couro cabeludo, muita, né? A gente tem que tomar muito cuidado, Fabiola, com o couro cabeludo, né? Algumas regiões da nossa pele, elas são mais sensíveis e respondem à inflamação de determinadas maneiras. Então, o couro cabeludo toma muito cuidado, né? Com relação a microagulhamento, principalmente com relação a essa injúria, essa inflamação, tá? Aí perguntaram qual a solução que usa para fazer esse microagulhamento. Geralmente é água, né? Ou eles puro, mas é que fica um pouco mais caro, mas geralmente é com água que a gente utiliza, né? Não pode ser solução alcoólica. Os fatores de crescimento, independente, Fabiola, da gente fazer microagulhamento ou não, porque às vezes as pessoas acham que só vai funcionar se eu for para uma clínica fazer o microagulhamento. E não, ó, fator de crescimento, ele é revestido por uma cápsula, tá? Existem vários tipos de fator de crescimento no mundo, só que nós trouxemos um fator de crescimento que é nanoparticular. Ele tem um tamanho de partícula, ele tem a nanotecnologia a favor, protegendo a proteína que está aqui dentro, porque o fator de crescimento é de origem proteica. E o tamanho dessas moléculas, elas respeitam o quê? O espaço que a gente chama de, não sei se dá para vocês verem aqui, intercelular, que é justamente para garantir a permeação disso na pele, no couro cabeludo. Então, independente de fazer o microagulhamento ou não, olha lá que bonitinho. Eu tenho como provar que o fator de crescimento, ele permeia sim no couro cabeludo, na pele, porque eu tenho marcadores mostrando efetivamente o que? A sua permeação, tá? Então, independente de fazer microagulhamento, uma loção tônica, não fiz nenhum tratamento combinado. Eu posso usar uma loção tônica contendo o fator de crescimento e eu vou ter uma boa permeação, função? Vai, porque são moléculas preparadas para permear a pele, permear o couro cabeludo. Olha a palavra, né?
Eu estou falando de couro cabeludo, não é qualquer tecido, é muito espesso e eles conseguem. Doutora Sara, quem está perguntando qual é o tempo mostrado no seu estudo de resultado é um médico. Depois você me transfere o estudo que eu passo para ele, quanto tempo de sessão, qual foi o que eu levo para Mando. ele, tá bom? Tá Doutor, ok. depois eu te levo o estudo completo. O que é legal da gente falar dos fatores de crescimento, Fabiola, já que a gente está aqui, né, Sim, falando bastante de cabelo, é que assim, um dado que eu acho interessante a gente comentar aqui na live, que para você ter cabelo, você precisa de fator de crescimento. E para você perder o cabelo, você também precisa de fator de crescimento. então Então, é isso que assim, as pessoas não. engraçado, né? Então, a gente chama de ciclo capilar. Então, assim, o ciclo capilar, ele é dividido, né? Fase anágena, o cabelo jovem, tem vigor, tem crescimento, o ritmo de mitose muito grande, ele cresce. Eu tenho fator de crescimento envolvido para startar essa fase anágena. Agora, aquele cabelo que já está perdendo força, que já está tendo atrofia do plexo vascular, e da ancoragem, a gente chama de fase catágena e telógena, quando a gente está perdendo este cabelo, eu também tenho o fator de crescimento envolvido nesse processo. Então, veja como realmente o fator de crescimento faz parte do ciclo capilar, não é nada estranho que a gente está aplicando nesse couro cabeludo. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem de realmente um ciclo capilar. Então, o ciclo verde aqui é o cabelo jovem, que eu preciso de fator de crescimento. Enquanto que o cabelo já naquela fase catágena, telógena, que ele já está se desligando, que ele já está sofrendo atrofia, eu também tenho o fator de crescimento envolvido nessa fase. Então, olha como é importante a gente saber disso e saber que, por exemplo, para um hirsutismo, para uma área íntima que você queira, de repente, fazer clareamento de virilhas, tratamento de foliculite, por exemplo, que o pelo, neste caso, ele pode, no caso, prejudicar e agravar o quadro, eu posso usar fator de crescimento para reduzir, então, o crescimento desses pelos. O que o fator vai fazer nesse caso? Vai literalmente acelerar a fase catágena. O pelo está nascendo, ele é anágeno, vem o fator de crescimento e acelera a fase catágena do pelo. Isso é legal para um hirsutismo, isso é legal para uma área íntima, isso é legal para pessoas que sofrem de foliculite, né? Fazem, de repente, a depilação a laser e querem um resultado por mais tempo da perda deste pelo. É muito interessante. Por isso que a gente tem uma tabela, essa tabela também eu mando para vocês, né? Não sei se dá para a gente ver aqui direitinho, que tem lá os que fazem atrofia do pelo, que acelera a perda, e os que fazem o quê? O crescimento do cabelo. Então, veja que a gente tem mais de um tipo, de fator de crescimento que ajuda a gente, então, a ter o crescimento de cabelo. Sara, essa tabela ficou pequena para eles chegar. Depois, se você puder me mandar uma foto, eu ponho no Stories para eles, tá? Se você puder Tá depois. legal. Mando, por favor, pode deixar. E aí, assim, gosto muito de falar desse assunto. Fator de crescimento também um dado interessante, que além disso, né, que eu consigo perder pelo e ganhar cabelo, dependendo do fator de crescimento que eu uso. Então, por isso que é importante a gente estudar, saber quem estimula e saber quem faz a perda. Eu também tenho um dado importante, que fator de crescimento escurece o pelo. Então, aquele cabelo que está perdendo melanina, está envelhecendo, é um cabelo envelhecido, o fator de crescimento, por ele estimular fios jovens com muito vigor, com muita mitose, com muito crescimento, ele ajuda também na fixação de melanina. E isso é o seguinte, ele é dose dependente. Então, assim, quanto mais eu tiver fator de crescimento na minha formulação, mais escuro vai ser o meu pelo, mais escuro vai ser o cabelo. Isso por quê? Porque eu estou trazendo para a normalidade
Eu estou aplicando uma substância que é fisiológica, que é própria. O fator de crescimento também escurece os cabelos, trata os grisalhos. Quem percebe isso são os homens. Que o cabelo está crescendo, é o cabelo muito... que o homem assume o grisalho, né? Ele percebe que nas têmporas o cabelo que está crescendo ele está mais chumbado, ele está mais chumbo, está mais escuro. Voltar ao preto antigo que você sempre teve não vai voltar. Mas eu percebo que é um cabelo mais escuro, tá? Então ele me ajuda também na pigmentação. Isso é legal da gente falar também. E junto com... Pode aí, gente, já dar uma misturadinha com Prodísia? Prodísia, vamos falar. Prodísia, na verdade, ele é o meu precursor de melatonina. Então, melatonina, as pessoas acham que melatonina é só para dormir, né? Nos estudos que nós acompanhamos, que nós levantamos, melatonina estudada, usada em homens e mulheres, a mulher teve uma resposta positiva comparada ao homem. A mulher teve uma resposta muito interessante com relação à redução de queda. Ou seja, interessante isso, porque a mulher, ela, principalmente na fase de pré-menopausa, pós-menopausa, que é onde você tem uma perda importante de cabelo por variação hormonal, mas é uma fase que a mulher dorme mal também. Então, ondas de calor, o fogacho, isso impede a boa qualidade do sono. E veja que interessante que esse sono de má qualidade prejudica, né, aí no caso, produção de melatonina, antioxidantes naturais, e agrava o problema de perda de cabelo. Então, é muito importante, Fabiola, a gente fazer esse link melatonina e cabelo. Então, como você dorme, é como que determina o volume de fios de cabelo que você está perdendo. Então, é muito importante a gente recuperar a qualidade do sono. Não é só para cabelo, não, é para tudo, né? A pessoa aí quer gastar com anti-age, a pessoa quer gastar com tônico capilar, com anti-age, basta dormir melhor. Você vê o estresse, né? Então, são situações decorrentes de estresse, de toxicidade, porque a pessoa que não dorme direito acumula toxinas. Se você não está produzindo melatonina, se você não dorme bem, você não tem antioxidantes naturais. Então, você passa a ficar mais intoxicado, sim. Cabelo sofre com esse excesso de toxina, pele, células, né, da pele sofrem com esse acúmulo de toxinas. Por exemplo, compostos glicados. Glicação eu removo com uma boa qualidade de sono, dormindo bem, né? E aqui, ó, vou mostrar para vocês uma foto, tem até uma melhor, depois eu abro, mas é um estudo feito com mulheres. Elas tinham, em média, 46 anos de idade, então a gente pode dizer aqui numa perimenopausa, e elas utilizaram o melatonina tópica, o nosso Prodísia, associado de Procapil, que é mais um item que eu quero falar para vocês, que é vitamina. Então, olha que interessante. A mulher, ela perde cabelo de maneira diferente do homem, né? A gente chama de alopécia difusa feminina. O homem geralmente tem aquelas entradinhas na frente, forma a coroinha, né? Na parte de cima da cabeça. A mulher, a gente percebe muito a evidência da risca central e essa região aqui, ó, ao redor da risca central. A gente percebe que ela fica mais espaçada, dependendo do penteado que a mulher faz, ela deixa essa risca central muito mais evidente. Veja que depois, com o tratamento, a gente tem uma risca central menos perceptível e toda a região ao redor dessa risca central, ela está mais densa, ela tem mais fios. Então, veja como é importante, nesse tipo de alopécia feminina difusa, a presença de melatonina nas formulações de uso tópico. Então, assim, não é só minoxidil, não é só fator de crescimento, né? Eu tenho algo a mais e positivo. Ó, sobre vitaminas, né? Vamos falar um pouquinho também do Procapil. Procapil, ele é o quê? Vitamina, biotina. Todo mundo toma... Oi, diga.
Só para a gente fechar o assunto. Então, os fatores de crescimento, eles são utilizados para queda capilar, existem vários tipos. Depois a gente vai tentar disponibilizar no Stories aí a tabela que a Sara mostrou. Entre outros, se tiver dúvidas, pode entrar em contato com a La Farma, que a gente passa uma listagem de quais fatores de crescimento, para que serve cada um, enfim, a gente vai colocar. Uhum. Ela falou do Prodísia, que é a melatonina de uso tópico para cabelos brancos e para queda capilar também. E agora ela vai falar do Isso. Procapil, que é a vitamina disponível também para... Agora ela vai falar mais sobre o Procapil, que vou deixar com ela. Tá legal. Ó, pessoal, uma coisa que fator de crescimento não é, minoxidil não é, nutritivo, de uso, né? Não são vitaminas. Então, assim, minoxidil não substitui uma vitamina. Fator de crescimento também. Então, assim, pensando na pessoa que está envelhecendo, ela passa a absorver menos nutrientes também. Então, a gente sabe hoje, né, a importância dos lactobacilos, dos probióticos, dos prebióticos, no auxílio da absorção de nutrientes, porque isso é um gap muito importante. Nutricionista lá prescreve dieta, você está fazendo tudo, mas não está melhorando. Tem que ver muitas vezes essa parte de absorção. E cabelo sofre. Cabelo é um dos anexos que nós temos de pele que depende diretamente de uma boa alimentação, de você ter nutrientes. Por quê? Porque para crescimento, para mitose, para fazer a máquina funcionar, eu preciso de complexo B, energia, ATP. São estruturas que consomem muita energia. E para isso tem que ter nutrientes chegando. Então, por exemplo, quando a gente perde cabelo também, tem muitas vezes relação com oxigenação. Os vasos sanguíneos irrigando este folículo, trazendo nutrientes. Então, por isso que é muito importante utilizar vasodilatadores, substâncias que trazem oxigênio e nutriente para este folículo. Agora, a pessoa não come, é vegana, né? Os veganos têm que tomar muito cuidado, porque as vitaminas de cabelo, elas estão presentes em boa quantidade aonde? Carne. Proteína. Né? Proteína. Então, proteína de uma maneira geral. Mas carne vermelha, por exemplo, pessoas têm queda de cabelo também por queda de ferritina, né? Então, ferritina a gente tem também na carne. Então, tomar muito cuidado. Os veganos, eles precisam ter uma suplementação especial em termos para tudo, não é só para cabelo, não. Por quê? Porque ferritina, o excelente suplemento que nós temos é a carne. A gente comendo a carne, você tem uma ferritina mais garantida, elevada e mantida, tá? Aí o que acontece? A pessoa tem dieta restritiva, não come com qualidade, né? E o cabelo sofre. Então, o que é legal a gente pensar aqui? O meu tônico capilar, ele também pode ser um alimento, que a gente chama de hair food. Então, além do ativo para crescer, para controlar a oleosidade, para estimular o crescimento, enfim, eu posso pôr vitaminas. Então, veja que interessante o que o Procapil é. O Procapil, ele é uma composição, um blend de 3 substâncias. Então, a gente tem aqui o ácido oleanólico, e nós temos a pigenina, e nós temos, olha só, a biotina. Biotina que é muito utilizada. Então, assim, 100% dos suplementos alimentares para cabelo, industrializado ou não, você tem lá biotina. Biotina é essencial, importantíssimo para o crescimento de cabelo. Agora, quem garante que você está absorvendo tudo que você come, que você toma? Eu posso aplicar. Então, o Procapil é uma sugestão nossa. Ele tem teste comparativo com minoxidil, isso é legal também da gente dizer, no crescimento de cabelos. E aquele teste, né, que eu mostrei para vocês lá, ó, que é uma outra imagem, acho que essa imagem está até melhor, que a gente consegue ver, né, a risca central reduzida e toda a região ao redor, ó, a gente tem muito mais fios, o aumento de 68%. Então, vejam como é importante a nutrição tópica do couro, dos folículos via couro cabeludo.
Tá, entendi. E nesse momento, o que que é importante, onde que entra, tirando o Procapil, o cuprepeptídeo, Sara? O peptídeo de cobre, ele é uma das nossas associações com fator de crescimento. Por quê? Porque aquilo que a gente escuta falar, né, o hormônio masculino, a deidrotestosterona, fator de crescimento não bloqueia a deidrotestosterona. É. Minoxidil não bloqueia a deidrotestosterona. E a deidrotestosterona é aquela que vai fazer com que aumente a enzima também 5-alfa-redutase, né? Perdão, a 5-alfa-redutase eleva e eu tenho aumento de deidrotestosterona. Então, assim, quem bloqueia 5-alfa-redutase? Quem bloqueia essa enzima? Eu preciso, então, do copperpeptídeo. O copperpeptídeo me ajuda no bloqueio dessa enzima 5-alfa-redutase, que é a responsável por aumentar esse hormônio de característica, né, o hormônio masculino que está no homem, está na mulher, alopecia androgenética, eu tenho deidrotestosterona envolvida, e aí eu preciso bloquear. O copperpeptídeo, então, está nas formulações de cabelo, quando a gente associa principalmente fator de crescimento, porque fator de crescimento não bloqueia essa enzima. Então, é uma ação complementar, é uma ação hormonal, vamos dizer assim. Eu estou bloqueando literalmente a ação da 5-alfa-redutase com cobre, tá? E aí, por exemplo, o médico costuma prescrever formulações, né? Para ele tomar e reduz a ação dessa enzima. Agora, mulher é complicado, porque para a mulher, muitas vezes, não é indicado, principalmente a mulher que ainda está num período que ela pode engravidar a qualquer momento. Essas formulações, esses produtos de uso oral, que inibem essas enzimas, que inibem esse hormônio, para a mulher, muitas vezes não é indicado. E a mulher, mais uma vez, né, ela tem um recurso a menos para tratar a alopecia. Se ela não pode tomar, ela pode passar. Exato. Então, por via tópica, ela consegue bloquear a ação deste hormônio localmente, homem também. Mas a mulher, por ela não poder tomar formulações, produtos para inibir essa enzima, para inibir esse hormônio, eu posso passar, eu posso utilizar por via tópica. Tá, é uma via, assim, um modo seguro dela poder usar. Exatamente. Tá. Aí depois eu separei aqui para você falar um pouquinho, antes de falar de crescimento, que a gente tem eu sei que eu gosto muito de usar cafeína e você tem os nanos, né? Que é a nanocafeína. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar todos, mas aí você escolhe, tem o Apscalp que eu gosto muito, eu utilizo muito na farmácia, e o Frutibio. Aí fica a seu critério de falar, porque todos eles eu gosto muito. Então, você fica a critério. A cafeína também é muito importante para crescimento de cabelo, né? Eu acho, né? Acredito. E cafeína a gente pode, de repente, com ela, a nanocafeína, fazer, de repente, uma linha. Porque, assim, a gente erra no tratamento capilar pela higiene. Então, a gente usa, às vezes, shampoo que faz muita espuma, shampoo à base de sulfato, tudo isso altera o microbioma do couro cabeludo. A gente sabe hoje que couro cabeludo inflamado, ou com o seu microbioma alterado, eu tenho caspa, eu tenho inflamação, e 99% das alopécias eu tenho a inflamação presente. Como controlar essa inflamação? Então, né, couro cabeludo está lá escondido, né? Só vai ver essa inflamação quando usam lá aquela lente, né? Para justamente avaliar como o cabelo está crescendo e tal. Então, assim, a nanocafeína é legal porque, assim, cafeína, ela é uma substância tonificante, ela é estimulante do crescimento, ela também tem uma ação anti-5-alfa-redutase interessante, e a gente pode fazer, Fabiola, uma linha terapêutica, então um shampoo, um produto sem sulfato, para higiene, estimulante do crescimento de cabelo. Então, cafeína, tanto no tônico como também na parte de higiene, a gente pode utilizar, tá? Lembrando muito dessa parte de higiene, porque as pessoas erram, elas acham que eu tenho que usar o tônico
E muitas vezes o vilão da inflamação aí está sendo o processo de limpeza. E olha quando a gente está usando um produto de limpeza, de higiene, que faz o desbalanço do nosso microbioma. Quando você faz esse desbalanço, né, você desequilibra o seu microbioma, eu começo a ter o problema da caspa, eu começo a ter o problema da seborreia, da oleosidade excessiva, né? E aí eu vou precisar realmente pensar nessa parte, porque se eu não controlar eu não controlar essa caspa, essa oleosidade excessiva, eu também perco o cabelo, tá? Então, muitas vezes as pessoas percebem que o que antecedeu a queda foi um aumento de oleosidade, foi a caspa crônica. E isso realmente prejudica muito. Olha só, o Upscalp, aí é onde você gosta muito do Upscalp. Por quê? Porque ele é do aipo. Ele tem esse nome por quê? Porque ele é do aipo, da semente de aipo, e ele trata justamente essa situação aqui. Então, às vezes as pessoas acham que usando um sabonete, um shampoo muito espumógeno, nossa, super adstringente, eu vou remover este excesso aqui de oleosidade, essa caspa. Auxilia no início. A pessoa até percebe que o couro cabeludo está mais seco, está ressecado, mas depois eu tenho uma descamação tardia, pelo ressecamento do couro cabeludo. Então, antigamente, a gente usava muito derivados de zinco, cobre, substâncias super adstringentes que ressecavam o couro cabeludo. O que acontece? Nas primeiras semanas, ok, o cabelo não está mais oleoso, a caspa deu uma boa diminuída, mas depois você tem coceira decorrente da caspa seca, aí mudou. Então, o que é o Upscalp é legal? Ele é um produto que é efetivo no fungo, só que diferente dos adstringentes, ele não resseca o couro cabeludo. Ele, muito pelo contrário, ele hidrata. Então, vejam, ele faz a hidratação do couro cabeludo e dessa forma eu não tenho aquela caspa rebote causada pelo uso de adstringentes, pelo uso de peritionato de zinco, pelo uso de cobre, pelo uso de outros adstringentes, que na verdade ressecam, mas não tratam. Eles tratam, eles fazem uma ação imediata. É até interessante, porque eu quero me livrar disso daqui, mas não trata a causa. Então, o Upscalp, ele reduz mediadores de inflamação, inclusive histamina, aquelas pessoas que têm aquela coceira do suor, muitas vezes. A histamina é produzida também, essa substância que provoca muita coceira, ela é produzida pelo malacésia. Malacésia é o fungo, né, que cresce, que enraiza, que fica no couro cabeludo, você lava ali por cima, mas a raiz do fungo está ali. Por isso que é importante a gente reduzir a espessura do extrato córneo, e diminuir a espessura do couro cabeludo, para justamente esse fungo não conseguir permear, não conseguir se instalar e ficar por muito tempo. Então, o Upscalp que você gosta, Fabiola, ele é muito efetivo na higiene e no combate da caspa, da oleosidade excessiva e na coceira, que eu acho que é bem importante a gente citar. E ele é 100% natural. A gente está indo para uma época de frio agora. É muito comum a dermatite seborreica, homens que têm barba. Então, muitas vezes, trata do couro cabeludo, mas isso vem para a sobrancelha e vem para a barba. Isso é muito comum, dependendo da pessoa. Pessoas muito claras têm isso principal também, né? Mas não são somente as pessoas mais claras. E sofrem muito no frio. São Paulo, a gente tem um clima muito frio, né? E o frio intenso. A gente percebe aquela irritação do malacésia que vem na zona T, e quem é homem, tem a barba, percebe a caspa também na barba. O Upscalp, ele pode ser utilizado nesses protocolos de higiene lá do couro cabeludo e também aonde? Na barba, tá? Então é um produto que não precisa usar só no couro cabeludo, eu também posso utilizar na região de barba. Isso é bem legal. Ele chegou a ser utilizado para psoríase no cabelo ou não? Não tem estudo? Não tenho estudo em psoríase, mas eu não vejo nenhum problema em indicar. Ele é natural, como eu disse para você, é diferente de um corticoide. Né? Eu vou ter que utilizar isso por X semanas e parar, porque isso pode dar algum problema rebote. Não,
Apscalp eu posso utilizar, fazer o uso dele por muito tempo, continuamente, tá? Eu disse hidratação mesmo, né? Por conta até da Hidratação, e ele tem um poder anti-inflamatório muito importante. Então, pessoas por estresse, hoje em dia, por conta de quarentena, a gente está tendo muita perda de cabelo, muita coceira de couro cabeludo, né, de inflamação. Muitas pessoas têm, muitas vezes, descontam no cabelo, né, a ansiedade, trauma, então começam a fazer feridas no couro cabeludo, e isso pode ser uma porta de entrada para infecções, tá? Você pode ter certeza que por conta de quarentena, Fabiola, a saúde do couro cabeludo está muito em evidência, porque as pessoas estão perdendo o cabelo. Aqui a questão do trauma, a questão das feridas que se formam no couro cabeludo sendo porta de entrada para infecções. Então aqui, ó, é interessante a gente dizer, eu posso sim utilizar o Apscalp não somente numa crise de caspa, mas como um anti-inflamatório potente para dermatite, por exemplo, tá? Falando de haste, que você me falou do Fruitbil, o Fruitbil é um ácido de fruta, porque da mesma forma que a gente precisa fazer peeling no rosto para clarear manchas, para absorver mais medicamentos, tal, eu também preciso fazer um peeling no couro cabeludo. Então, imagine que um cabelo naquele estado que eu mostrei para você, aquele couro cabeludo naquele estado, eu posso ter a nanotecnologia que for. Não absorve. Não. Né? Então, olha só, uma imagem aqui também, né? Às vezes não é aquela caspa crônica que eu estava mostrando no início. Eu posso ter essa situação aqui, ó, né? Eu tenho aqui as placas. Isso daqui impede um microagulhamento efetivo, né? O roller, na hora de passar num couro cabeludo como esse, ele não tem a mesma efetividade. Então, o legal do peeling capilar é o preparo deste assoalho para receber medicamento, para fazer lá um microagulhamento efetivo ao LED, né, o laser de baixa potência. Porque nesse cenário aqui, ó, você vai gastar dinheiro e não vai ter absorção. Então veja como é importante o peeling capilar. Então o Fruitbil nós trouxemos para essa finalidade. Agora, eu também tenho o conceito de polimento de haste. Porque o cabelo envelhecido, ele tem muita cutícula. E o cabelo muito cuticulado, ele é rígido, ele é opaco e o que é pior, ele acumula sujeira. Então é uma coisa que as pessoas não falam muito. A cutícula, vamos fechar a cutícula. Mas eu vou mostrar para vocês um cabelo que a cutícula está fechada. Olha lá. Neste caso aqui, dá para ver? Eu tenho uma imagem de cutícula fechada. Mas se a gente for ver, olha a superfície desse cabelo. Cada cutícula tem um tamanho, tá? Então, o cabelo que está com a cutícula fechada, aquilo que a gente sabe que é bom, que deixa o cabelo brilhante e tudo mais. Agora, cada cutícula tem um tamanho. Isso aqui é cabelo velho. Cabelo envelhecido, cabelo grisalho tem este perfil, tem este comportamento. Quando a gente usa Fruitbil, a gente deixa o tamanho dessas cutículas mais o quê? Homogêneo, mais alinhado, mais padronizado. E dessa forma, eu tenho menor superfície de contato para agregar sujeira. Olha esse teste que é interessante, que foi feito com fumaça, no cabelo cuticulado, no cabelo cheio de cutículas irregulares. Olha, cada pontinho preto desse aqui é sujidade que agregou neste cabelo. E quando ele foi utilizado, né, Fruitbil, onde a gente fez esse polimento de haste, deixando a cutícula mais homogênea, eu tenho uma superfície menor de contato para sujidades. Esse é o antipoluição para cabelo. Então, muito mais do que brilho, muito mais do que maciez, eu tenho um cabelo cuja superfície de contato para sujeira é menor. Estou falando de saúde, né? Então, isso aqui é bacana, porque veja a tecnologia dos produtos para cabelo. Vai muito além, Fabiola, hoje, de colorir, de hidratar. Eu estou falando de
de nanotecnologia, estou falando de substâncias que permeiam o couro cabeludo. Se você quer ganhar cabelo, tem produto. Se você quer perder cabelo, tem produto também. Então, vejam, né? São tecnologias que estão na farmácia de manipulação. Cabe o médico saber, cabe o profissional entender, cabe as pessoas perguntarem para você, enquanto farmacêutica, o que a gente tem de novas tecnologias. Exato. Foi o que ontem nós falamos dos fios, né? O que a gente consegue fazer é o tratamento dos fios que nós temos, a hidratação, é isso que nós estamos falando, né? Deixar menos poroso, deixar, com isso, o aspecto do cabelo melhora, né? Sim. Cuidar dos fios que nós temos, né? Sim, e o cabelo poroso, quem podia imaginar que o cabelo poroso, além de opaco e ruim ao toque, ele é uma superfície para agregar sujeira. Exato. Então, assim, não tem como a gente falar em saúde do couro cabeludo, sendo que o couro cabeludo, saúde do cabelo, se o cabelo é uma superfície de sujeira, né? E aí é um agravante para você ter um fungo crônico, para você ter bactérias cronicamente aí presentes. Por isso que a gente também fala, Fabiola, hoje em dia, nos congressos, isso é muito recente, de microbioma do couro cabeludo. A gente fala de prebiótico para couro cabeludo também. Eu sei que a farmacêutica tem um produto para microbioma. O probiótico, a bactéria em si, né, num cosmético, ela é já usado, tem aí as suas, né, polêmicas com relação à estabilidade. Nós não temos probiótico. O que nós temos é um prebiótico. Acho que aí a gente acerta melhor. Sim. Porque o prebiótico, qual é a função dele? É fazer com que a sua pele produza o manto, o biofilme, o escudo biológico com bactérias que são residentes, que fazem parte da pele, formando essa barreira biológica para que os patógenos não entrem. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Essa imagem é muito legal. Ó, estão vendo aí o fio de cabelo? Esse fio de cabelo é uma haste. Aqui é o couro cabeludo. Olha as bactérias querendo entrar. Então, eu tenho aqui o caso Streptococcus, eu tenho, né, outras bactérias, Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli, enfim, bactérias de superfície, pessoa não lavou direito a mão, né, pessoa, por exemplo, bactérias, vamos falar de barba aí, né, por exemplo, região de nariz, né, onde eu tenho secreção da mucosa nasal. Eu tenho algumas bactérias que se desenvolvem mais nessa região. E isso fica na barba. Isso fica na região dos folículos, tá? E às vezes a pessoa está tentando tratar a foliculite, né, de barba, e na verdade é um desequilíbrio, né, deste microbioma, que é justamente região, por exemplo, de estafilococcus, né? Então, olha só que interessante. Essa imagem aqui, eu tenho aqui uma bactéria muito pequenininha, dá para ver aqui os pontinhos? Já. Por que fisicamente essas nossas bactérias são menores, né? Eu tenho ela pequenininha justamente porque para ela formar uma superfície de contato muito mais eficiente. Olha o tamanho dela perto das bactérias patogênicas. Se eu tiver esse manto aqui formado, eu não tenho como fazer com que essa bactéria entre por onde? Folículo. Exato. Quando a gente fala de infecção de pele, tá? Qual é a porta de entrada das bactérias? É o folículo. Então, tomar muito cuidado com barba, tomar muito cuidado, inclusive, quando se faz microagulhamento, é muito importante pensar nisso também. Porque o microagulhamento, você está abrindo a pele e deixando realmente vulnerável para a entrada dessas bactérias. Então, o procedimento tem que ser com asepsia. O uso combinado de prebióticos, nesse caso, acaba sendo muito interessante, porque tanto no couro cabeludo como na pele, eu estou alterando a função de barreira.
E nisso eu posso fazer com que essas bactérias entrem via folículo ou via via injúria provocada pela agulha. Então, a ecodermina é interessante, ele é muito, assim, da nossa linha, um dos itens de melhor custo que nós temos. Ele ajuda muito, por exemplo, no tônico capilar, no pré-shampoo, nos produtos pós-microagulhamento, nas loções tônicas de fator de crescimento. Pessoas que fazem, por exemplo, tintura frequente, pessoas que têm inflamação do couro cabeludo, porque são pessoas que fazem tintura, alisamento frequente. Couro cabeludo da mulher negra, né, que muitas vezes ela está fazendo com mais frequência alisamento. Então, tudo que é alisamento, procedimento químico, você altera muito o microbioma. Shampoo com sulfato também altera microbioma. Por isso que hoje a gente fala de shampoo sem sulfato, para justamente preservar esse ecossistema aqui. De quem? Formado pelo Corynebacterium, que essa bactéria pequenininha que nós temos, ela forma esse manto e impede, olha que bonitinho, a entrada de bactérias, enfim, via folículo. Isso é um assunto muito atual, é muito recente, está se falando muito nos congressos hoje em dia. Inclusive, não só do couro cabeludo, mas ele também pode ser usado na pele, não é? Pode ser utilizado, pele, tratamento de acne. Pessoal, acne crônica, né? A gente tem o fundo hormonal, a gente sabe que também é um gatilho importante, mas acne é doença de barreira, né? É alteração de barreira. Por algum motivo, eu tenho essa cronicidade, né? E aí, no caso, você tem o quê? Essa acne que poderia ser combatida com hidratação e com o equilíbrio de microbioma. Em vez de ficar usando antisséptico, antibiótico, uma série de coisas que, Fabíola, essa briga para as bactérias nós perdemos. A gente não vai ter antibiótico para tudo. Não. Então, a melhor maneira é a gente aumentar as nossas defesas, contar com as nossas bactérias do bem, justamente para formar essas películas, essas super películas, né? Que vão o quê? Proteger nosso couro cabeludo, nossa pele, da invasão desses patógenos. A Elaine está perguntando qual é o nome deste produto do pré-biótico. Ecodermine. Ecodermine, ele é a base de xilitol e lactitol. São 2 prebióticos que auxiliam o crescimento natural das nossas bactérias do bem, formando este biofilme. Ele é prebiótico, Helena, isso aí. Elaine, desculpa. Ele é prebiótico, não é probiótico, tá? Posso mostrar um couro cabeludo tratado com ele? Então, olha só que interessante aqui, ó, tá vendo? Antes e depois de 2h30. Olha só. Antes e depois de 2h30. Tô falando de hidratação. Você consegue aproximar mais? Vamos ver aqui. Melhorou? Sim, melhorou. Tá. Então, ó, antes e depois de 2h30, tá? Utilizado Ecodermine 2% na lavagem deste couro cabeludo. Depois de 10 dias. Vejam que esse aqui é um couro cabeludo até inflamado, né? Ó, tá bem vermelho, tá com eritema, né? E olha só como ele tá aqui, ressecado, ó, árido, precisando de uma hidratação, né? Já conseguiu aí hidratar bastante. Mas vejam que aqui, ó, a gente vê inflamação. Essa microinflamação a gente só consegue enxergar com essas câmeras especiais. Essas câmeras que são utilizadas no couro cabeludo para avaliar como que sai o folículo, como que está a oleosidade. É muito importante ter o acompanhamento de um profissional. Tá certo. Você quer falar mais alguma coisa de algum produto, Sara? Você quer falar... Acho que a gente falou tudo, né? Porque eu até pensei em pedir para você falar sobre os diferentes fatores. Mas como é muito grande, é muito vasto o assunto, a gente não tem muito tempo aqui, né? Então eu acho que fica para uma próxima, né? Que a gente pode até falar depois só de fatores. Só de fatores de crescimento. Mas assim, acho que o que vale a pena a gente deixar muito claro aqui, que o tratamento para cabelo hoje, ele pode ser
mais do que minoxidil. Muito mais. A parte capilar, ela evoluiu muito por necessidade, né? Hoje a gente tem uma população mundial perdendo o cabelo. Eu acho que é muito importante falar hoje em dia de cabelo por conta do estresse que nós estamos tendo por conta de quarentena. Então é muito oportuno a gente falar sobre isso. Obrigada, Sara, de coração, viu? Obrigada a todo mundo. Muito obrigada pela parceria. Obrigada.